mundo é repleto de histórias que desafiam a lógica e despertam a curiosidade. Algumas delas, no entanto, carregam mistérios e tragédias que nos fazem refletir sobre os limites da engenharia e do acaso. Hoje, vamos explorar os piores acidentes aéreos da história e eventos que mudaram a aviação para sempre. A aviação moderna evoluiu a partir de tragédias. Cada acidente catastrófico revelou falhas que exigiram mudanças drásticas nos protocolos de segurança, salvando incontáveis vidas no futuro. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes mais impressionantes e impactantes de 5 dos acidentes aéreos mais mortais já registrados. Prepare-se para uma narrativa cheia de fatos chocantes, dados históricos e revelações impressionantes sobre as falhas e os aprendizados de cada evento. Um voo de rotina, centenas de vidas a bordo e uma tragédia que mudaria para sempre a segurança na aviação mundial. O que realmente aconteceu no voo LND 182. Era 23 de junho de 1985. O imponente Boeing 747 da LND decolou de Montreal, no Canadá, rumo a Bombaim, em uma travessia intercontinental que deveria ser tranquila. Mas, escondido em meio às bagagens, havia algo mortal. Uma bomba, plantada com precisão e acionada por um temporizador, aguardava o momento exato para detonar. Horas após a decolagem, enquanto o avião cruzava o Atlântico, a explosão aconteceu. Uma onda de destruição rasgou o compartimento de carga, rompendo a fuselagem e partindo o gigante dos céus em pleno voo. Em questão de segundos, o Boeing se despedaçou no ar. Não houve tempo para pedidos de socorro. Para manobras de emergência, 329 vidas se perderam instantaneamente. O atentado, como foi revelado posteriormente, não foi um acidente. Extremistas do grupo separatista Sikh Babar Khalsa orquestraram o ataque como retaliação a operações militares indianas. O que mais choca, no entanto, é que a bomba foi despachada em uma mala que sequer passou por inspeção rigorosa. Um erro fatal. Essa tragédia expôs uma vulnerabilidade assustadora. Os procedimentos de segurança da época eram falhos, permitindo que artefatos explosivos passassem despercebidos. Após o desastre, a aviação global foi obrigada a se reinventar. Scanners avançados, protocolos de triagem de bagagens e sistemas de detecção de explosivos tornaram-se padrões obrigatórios em aeroportos ao redor do mundo. Esse desastre não apenas marcou a história da aviação, mas também serviu como um lembrete brutal de como uma falha de segurança pode custar centenas de vidas. 2 gigantes dos céus, uma falha fatal e um desastre que custou 349 vidas. Como uma colisão aérea tão devastadora pode acontecer em pleno ar? Em 12 de novembro de 1996, o céu da Índia se tornou palco de uma das maiores tragédias da aviação. Um Boeing 747 da Saudi Arabian Airlines acabara de decolar, subindo de forma controlada, enquanto um cargueiro russo, Ilyushin Il-76 descia na mesma rota, no mesmo corredor aéreo. O que deveria ser uma simples manobra de tráfego se transformou em catástrofe. A 14 mil pés de altitude, o impensável aconteceu. Sem aviso, as duas aeronaves colidiram frontalmente em pleno ar. O impacto foi devastador. Explosões rasgaram os céus, destroços caíram em chamas, e 349 pessoas perderam suas vidas instantaneamente. Não houve tempo para manobras evasivas ou pedidos de socorro. A investigação revelou uma sequência chocante de falhas. Falhas graves de comunicação e o desrespeito às regras de separação aérea foram determinantes. O cargueiro russo havia descido abaixo do nível autorizado, enquanto o jato comercial subia exatamente na mesma rota. O erro humano ficou ainda mais evidente quando se descobriu que nenhum dos dois aviões estava equipado com o TIN-CNS, o sistema de prevenção de colisões no ar, capaz de alertar automaticamente os pilotos para evitar desastres como esse. Essa tragédia serviu como um ponto de virada na aviação global. Após o acidente, a instalação do TIN-CNS tornou-se obrigatória em todas as aeronaves comerciais, criando uma nova camada de segurança nos céus. Mas o que ficou para trás foram vidas, famílias, histórias interrompidas por uma falha que poderia ter sido evitada. 12 de agosto de 1985. Um voo rotineiro, um erro imperceptível e o maior desastre aéreo, envolvendo uma única aeronave em toda a história. O voo Japan Airlines 123 decolou normalmente do aeroporto de Tóquio com destino a Osaka, carregando 524 pessoas a bordo. Tudo parecia sob controle, até que, minutos após a decolagem, um estrondo ensurdecedor ecoou pela cabine. O painel de instrumentos indicava uma falha crítica. Um reparo mal feito anos antes, quase invisível a olho nu, cedeu sob a pressão do ar. A fuselagem traseira se rompeu, causando uma despressurização explosiva e destruindo parte do leme e dos sistemas hidráulicos essenciais para o controle da aeronave. O Boeing 747 estava gravemente danificado. Sem controle sobre o avião, a tripulação lutava desesperadamente para manter o curso, enquanto o gigante de aço oscilava violentamente pelos céus. O que torna esse desastre ainda mais impressionante é o fato de que a aeronave permaneceu voando, fora de controle, por longos e angustiantes 32 minutos. Durante esse tempo, os pilotos tentaram, de todas as
plataformas, retomar o controle, enquanto mensagens de pânico e despedidas eram enviadas pelos passageiros a seus familiares. Com o avião irreversivelmente danificado, o desfecho era inevitável. O impacto contra o Monte Ozutaka foi devastador. 520 pessoas perderam suas vidas naquele instante. Mas, contra todas as probabilidades, 4 passageiros sobreviveram ao impacto. Elas foram encontradas em meio aos destroços, feridas, mas vivas. Essa tragédia expôs falhas gravíssimas na manutenção aeronáutica e forçou mudanças radicais em protocolos de segurança e inspeções de reparos. Hoje, a aviação aprendeu com esse erro, mas as marcas deixadas por essa tragédia jamais serão esquecidas. Qual desses acidentes você já tinha ouvido falar? Comente aqui embaixo e compartilhe sua opinião sobre qual caso mais te intriga. Um avião em chamas, um pouso bem-sucedido, e ainda assim, 301 vidas perdidas. O que realmente aconteceu no voo que mudou os protocolos de segurança para sempre? Em 19 de agosto de 1980, o Lockheed L-101 da Saudi Arabian Airlines partiu de Oiode em um voo que parecia absolutamente normal. No entanto, poucos minutos após a decolagem, um alarme ecoou na cabine. Fogo a bordo. Um incêndio havia começado no compartimento de carga, se espalhando rapidamente e liberando uma densa fumaça tóxica pelo interior da aeronave. A tripulação, em uma manobra impressionante, conseguiu retornar ao aeroporto e pousar o avião com segurança. Mas, ao contrário do que se esperava, o pouso não significou salvação. Um erro fatal selaria o destino de todos a bordo. As portas de emergência não foram abertas a tempo. Lá dentro, o caos se instalou. A fumaça se espalhava enquanto os passageiros aguardavam, presos, acreditando que o socorro estava a caminho. Mas as portas permaneciam fechadas. Minutos se passaram e a intoxicação pela fumaça foi letal. 301 pessoas perderam a vida não pelo impacto, mas pela falta de evacuação rápida. A investigação revelou falhas gravíssimas, procedimentos de evacuação mal treinados, portas de emergência inoperantes e a falta de materiais resistentes ao fogo nas cabines foram apontados como determinantes para a tragédia. Este acidente não apenas chocou o mundo, mas transformou a segurança aérea. Novos protocolos foram implementados, treinamentos intensivos de evacuação, portas de emergência redesenhadas e uso obrigatório de materiais anti-inflamáveis nas cabines de todas as aeronaves comerciais. Uma tragédia que provou que, em uma emergência, cada segundo conta. Uma pista encoberta pela névoa, 2 gigantes dos céus e um erro de comunicação que resultou no pior desastre aéreo da história. Como isso foi possível? Em 27 de março de 1977, o aeroporto de Los Rourions, em Tenerife, Espanha, foi palco de uma tragédia sem precedentes. 2 Boeing 747, um da KLM e outro da Pan Am, se encontravam no solo, aguardando a liberação para decolar. Mas, naquela manhã, a neblina era tão densa que a visibilidade era quase nula. Uma tempestade perfeita para o desastre. O voo da KLM estava alinhado para a decolagem quando um erro fatal aconteceu. O comandante, interpretando erroneamente uma instrução da torre, acelerou para decolar sem autorização, enquanto o jato da Pan Am ainda taxiava na mesma pista, invisível sob a neblina. Segundos depois, o impensável aconteceu. Os 2 gigantes de metal colidiram violentamente. O impacto foi devastador, partindo as fuselagens e desencadeando uma série de explosões que consumiram ambas as aeronaves em chamas. 583 vidas foram perdidas naquela manhã. Famílias inteiras, tripulações experientes, passageiros inocentes vítimas de uma cadeia de falhas de comunicação e decisões equivocadas. A investigação revelou um problema crítico. Frases ambíguas e falhas no protocolo de comunicação entre a tripulação e a torre de controle foram determinantes para a tragédia. Esse desastre chocante mudou para sempre a aviação. Frases padronizadas como Clear for Takeoff e Hold Position se tornaram obrigatórias em todo o mundo, eliminando qualquer margem para interpretações erradas nas comunicações aéreas. Uma tragédia que não apenas marcou a história da aviação, mas deixou uma lição eterna. Na aviação, cada palavra importa. Cada uma dessas histórias nos lembra o quão vasto e cheio de mistérios o mundo realmente é. Mas você sabia que um dos lugares mais enigmáticos do planeta guarda segredos ainda mais fascinantes? Clique agora no vídeo ao lado e descubra os fatos mais curiosos da Amazônia, uma região cheia de fenômenos inexplicáveis e belezas de tirar o fôlego. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e, claro, inscrever-se no canal Mentes Curiosas para mais listas incríveis toda semana. Ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão te deixar de boca aberta.